dia a todos. Para darmos início ao nosso estudo da manhã, dessa manhã linda, cheia de sol, nós vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Então, nesse momento, que a gente possa levar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento, Senhor, em primeiro lugar, por estarmos aqui, por estarmos encarnados nessa oportunidade e podemos juntos estudarmos um pouco essas palavras de vida eternas, as lições de Jesus no seu Evangelho, os esclarecimentos à base da doutrina espírita. Que cada um de nós possamos receber aquilo de que precisamos para o nosso corpo e para a iluminação do nosso ser. Obrigada por tudo, envolva-nos na sua paz e que essa paz possa envolver a tantos corações aflitos que se encontram lá fora. Obrigado por tudo, que assim seja, Senhor. E, já passando para o estudo da manhã, a nossa expositora, nossa irmã Cláudia Janaína, aqui do CELC, vai trazer para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 28, nós estamos estudando, coletâneas de preces espíritas, preces por aquele mesmo que ora. O tema é a hora de dormir. Então, que a gente possa estar em sintonia com a nossa irmã. Bom estudo para todos nós. Muito bom dia a todos. Muito feliz, manhã maravilhosa, depois de um dia de chuva, molhou as plantinhas e hoje nós estamos nesse sol, agradabilíssimo. E esse capítulo, nós estamos esmiuçando ele com diversas preces e chama a atenção que estamos na parte de pelo aquele mesmo que ora, por nós mesmos, que a prece nada mais é do que essa conexão. E vamos fazer uma reflexão íntima agora. Todos aqui têm o hábito de fazer uma prece antes de dormir? A oração antes do sono, ela é bastante comum, ou pelo menos deveria ser entre nós espíritas e entre todos os cristãos. A prece é a elevação de pensamentos, sentimentos, porque nos conectamos a Deus com ela. Estamos aprendendo isso desde o início do capítulo, que a prece é essa conexão com Deus. E no Livro dos Espíritos, na questão 659, na pergunta que Kardec faz, qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Aí há três coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Olha só quanta coisa a gente está, Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr em comunicação com o Pai. Já pensamos nisso alguma vez? Que a gente, quando ora, a gente está fazendo essas três ações maravilhosas? Porque o nosso dia a dia ele é muito conturbado, ele é muito, às vezes, diversos de situações, acontecimentos que deixam a gente assim preocupado, ansioso, angustiado. E que quando a gente para nesse momento de prece, a gente pensa em Deus, se aproxima dele e nos comunicamos com ele. Portanto, meus amigos, a prece é um meio de entrar em sintonia com o Criador.
E temos vários momentos que podemos fazer a prece, o dia inteiro. Mas um destes momentos é o que diz aqui no nosso capítulo, nosso item 38, a hora de dormir. E ele começa assim, com o prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Como assim, gente? Como assim? Que afirmação, hein? O sono é um período dedicado à recuperação das energias do nosso corpo. Por esse motivo, dormir bem faz toda a diferença, não faz? Quando a gente tem uma boa noite de sono, para a saúde e para o nosso bem-estar. Quem nunca acordou revigorado após uma noite de sono que foi tranquila, duradoura, não teve interrupções? Além disso, enquanto o corpo físico se revigora, o espírito também se fortalece, por mais que não precise desse sono, se fortalece. Por isso, fazer uma prece antes de dormir ajuda a todos esses aspectos. Ao dormir, esperamos que façamos com paz. O dia pode ter sido tranquilo ou conturbado, mas a hora de dormir sempre será pela espera de serenidade e descanso. Ou alguém aqui antes de dormir que é um rebuliço na hora do sono? Aí ele continua assim, ó. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Nosso corpinho, ali quietinho, dormindo, o nosso espírito se desprende. Assim podemos observar a importância da realização da prece da noite, como uma forma de elevar nossos pensamentos e melhorarmos nossa sintonia espiritual, garantindo, gente, maior qualidade em nosso sono durante essa emancipação da alma. Porque quando nós ficamos livres do corpo físico durante o sono, podemos nos tornar presas fáceis à perturbação, aos temidos pesadelos. Quem gosta aqui de ter pesadelo? Ao dormir, podemos ficar vulneráveis. Então, como disse Madre Teresa de Calcutá, a oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Olha que bonitinho. Fazer prece nesse momento, seja oriunda de qualquer fé, qualquer uma, pode ser a melhor forma que muitos de nós encontramos para termos uma boa noite de sono. Sabe aquela pausazinha do dia? E olha que eu conheço gente que não consegue, bota a cabeça no travesseiro e já era. Aí continua o prefácio assim, ó. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as forças morais. Olha que importância, a gente só pensa em dormir, em deitar e dormir. Ah, só vou dar um cochilinho. Olha a importância do sono. Como tem pessoas que sonham com um sono, uma noite de sono, que tem insônia, não consegue dormir, não consegue se elevar moralmente, precisam de remédios. E a receita aqui é muito simples. Vamos nos conectar. Vamos dar aquela pausazinha
E enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, olha só, enquanto o corpo se recupera daquele nosso dia a dia, sobe no trem, desce do trem, pega o ônibus, pega o BRT, pega o Uber e vai no mercado e volta, né? O corpo precisa se recuperar. O espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Gente, a gente se junta. Ué, estamos livres durante o sono. Quando a gente estuda sobre o sono e os sonhos, e como eu já disse, vou repetir, o momento de dormir, gente, tem que ser considerado como sagrado. E adotarmos bons hábitos na preparação para dormir é primordial para uma boa noite de sono. Mas o que, Cláudia, que eu posso fazer para adotar esses bons hábitos? Ora, ler um bom livro, meditar, evitar filmes e notícias que possam nos deixar impressionados e gerar na nossa mente uma certa perturbação. Né? Quem não já ouviu falar ou não já vivenciou que viu alguma coisa chocante na televisão, ou um filme de terror, um filme muito assustador, e à noite não foi nada legal? Durante o sono, aquelas impressões mentais ficaram registradas. E a prece nos auxilia a iluminar as ideias e emoções. Nesse momento de conexão com as boas vibrações, nossos corações com certeza vão se ligar aos bons espíritos. E como eles são bons espíritos, eles estão ali com a gente, nessa conexão. E também, como foi dito, essa conexão com Deus. E como disse Meimei no livro Tem de Bom Ânimo, de psicografia de Chico Xavier, ela fala assim, ó, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Olha que bonitinho. Pode não tirar a gente do sofrimento, né? Pode não passar de imediato, a gente pode ainda estar precisando de ajuda, mas nos reconforta. Aí Kardec continua assim, ó. Aure no que vê, o que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Então a gente se encontra com os amigos lá, com os espíritos, a gente tudo se encontra, gente. A gente só não lembra. A gente se encontra, troca experiências, troca informações. A gente se junta para isso. É levado para aprender, para estudar. E recebemos às vezes intuições. E é a volta temporada do exilado à sua verdadeira pátria. Olha, somos exilados. A gente dá um pulinho lá de vez em quando. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Por isso que eu botei entre aspas, livres. A gente está numa liberdade e a gente vai entender por quê. Porque durante o sono, nós recebemos visitas. Ou aproveitamos essa breve liberdade para passearmos pelo plano espiritual, envoltos de sintonia boa. Lá poderemos encontrar nossos entes queridos, que vão nos dar conselhos, ou algumas ideias sobre soluções de problemas que não conseguimos resolver. Quem nunca teve uma noite de sono que acordou com uma ideia, com um problema, dormiu com um problema e acordou com uma solução? Ficamos andando por lá presos ao nosso corpo, tá, gente? Por um fio que André Luiz chama de fio de prata. E olha que a gente não passa despercebido, não. Porque os espíritos contam nas obras de André Luiz
que quando a gente está vagando por lá, em sono, durante o sono, os espíritos desencarnados, eles nos reconhecem. E olha lá, aquele lá é de lá de baixo, por causa desse fio de prata, vamos dizer assim, que nos dá essa... conta a nossa real, né, posição, que ainda a gente ainda está encarnado, a gente anda lá de boa e o fiozinho ligado ao corpo nos denuncia que a gente ainda não está desencarnado. E eles sabem disso. Aí continua assim, ó, mais um parágrafozinho. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Uma vez eu ouvi de um palestrante que a gente durante o sono tá igual aquele cachorrinho que ficou preso o dia inteiro e espera o dono soltar ele. Então, quando a gente está aqui no corpo físico, a gente está assim, sentindo aquela sensação de estar preso, estar acolhido, assim, bem quietinho no cantinho, que quando a gente se liberta, a gente procura, né, o cachorrinho. Eu tinha um cachorrinho que quando eu soltava ele, que ele não queria saber de nada. Eu tinha medo dele sair pela rua e ser atropelado, mas ele ia correndo e corria, todo feliz. Será que quando a gente está liberto do sono, a gente não corre também? Corre para os parentes que já se foram, que já estão no plano espiritual, corre para fazer algo que gosta de fazer. Aí ele chama atenção para isso, para a gente tomar cuidado, porque às vezes essa liberdade nos leva a lugarzinhos não legais durante o sono. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de bons, busca agir seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eu tenho certeza que durante o sono eu devo ir atrás de uma batata frita. Se a gente tem ainda dentro da gente alguns sentimentos que ainda não são legais, a gente durante o sono, o pessoal vai chamar, vamos lá, vamos ali assistir. A gente não vai. Durante o sono a gente vai querer fazer outra coisa. Aí ele chama a nossa atenção. Porque os laços energéticos durante o sono, que mantêm nossa alma ligada ao corpo físico, eles ficam bem suaves. Eles libertam nossa alma para que ela possa transitar livremente pelo plano espiritual, enquanto pode aprender a observar e se instruir sem os sentidos do corpo. Aí por isso que ele chama a atenção para tomarmos cuidado, e a prece nos ajuda nisso antes de dormir. Portanto, gente, vamos deixar bem claro que é necessário realizarmos esforços para manter a boa sintonia espiritual durante o dia e também durante a noite, a fim de evitar sermos vítimas de ataques espirituais, de espíritos às vezes inimigos nossos, e sofrer com uma noite de sono repleta de perturbações, de ausência do tão sonhado descanso. Agora eu vou descansar. E como podemos ver, Kardec ele apresenta sobre as experiências espirituais durante o sono e fala sobre a importância da elevação dos nossos pensamentos antes de dormir, para atrair para nós a presença dos bons espíritos. E neste momento de liberdade espiritual. Porque se a gente consegue fazer essa conexão com os bons espíritos, a conexão com Deus está garantida. Aí aqui no livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti, que traz várias historinhas legais, de vários assuntos, ele traz uma historinha falando assim, coração prisioneiro. É um diálogo. Começa assim: não consigo orar, tento concentrar os pensamentos, evocar a proteção divina sem resultado. Há algo que impede, como uma barreira. O contato com o céu pede determinados cuidados.
Você procura um local tranquilo e isolado, evitando qualquer distração? Sim, oro na solidão do meu quarto. Faz a preparação. Leio algo que toque minha sensibilidade. Não estará ocorrendo que você exercite a oração cansado, já deitado, sem conseguir concentrar-se no propósito de elevar o sentimento? Sempre guarda o cuidado de orar em plena vigília, enquanto o corpo não reclama descanso. Talvez você esteja apenas repetindo fórmulas verbais. Tento conversar com Deus. Tem desafetos? Quem não os tem? É impossível desenvolver iniciativas, particularmente nas atividades comerciais e profissionais, sem que alguém sinta-se prejudicado. Mas sua consciência está em paz? Não inteiramente, afinal, como toda a gente, estou longe de ser um santo. Procura desfazer mágoas que suas atitudes tenham causado a alguém, até mesmo em razão de um mal entendido? Isso não, seria humilhante, afinal tenho que preservar minha dignidade. Está explicado, irmão, porque não consegue orar. Enquanto houver motivo legítimo para alguém ter mágoa de nós, traremos no coração prisioneiro, incapaz de elevar-se à sintonia com Deus. Essa historinha nos faz refletir o como o nosso dia a dia reflete nessa pausa noturna para essa conexão com Deus. Porque se nosso íntimo ainda está muito atribulado, muito conturbado, fica difícil a gente se acalmar, fica difícil a gente se conectar e o nosso sono com certeza não será tranquilo. Aí Kardec continua o trechinho assim, ó. É leve, pois aquele que se acha compenetrado desta verdade, ou seja, nesses maus pensamentos ainda, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe esteja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante a adversidade. Essa conexão, como ela é prazerosa. A prece antes de dormir é uma prática bastante eficaz para harmonizar e equilibrar o nosso sono. A gente repete bastante isso durante esse estudo. Kardec chama a atenção para essa garantia de sintonia com os espíritos superiores, onde pedimos auxílio e proteção a eles. Com essa sintonia, nós vamos prevenir ataques espirituais que podem vir de diversas formas. Nossos inimigos espirituais ficam só esperando, gente, o melhor momento para nos envolver em perturbação. Mas como, Cláudia, que eles ficam só esperando? Eles podem assumir formas de amigos e familiares desencarnados. Passar essa sensação de que a gente encontrou um ente querido e recebeu um conselho dele, e aquele conselho não vai ser legal. Simulando essa visita espiritual para conquistar nossa confiança e explorar nossos desejos ocultos e nos expor aos nossos piores pesadelos. Eles conseguem nos atrair, alimentando os nossos defeitos e vícios, enquanto dormimos. Se somos orgulhosos, alimentam o nosso orgulho. Se somos egoístas, alimentam o nosso egoísmo e a gente se sente o top. Ao acordar, podemos nos sentir muito mal e às vezes mais cansado do que quando fomos deitar. Quem nunca dormiu, falou assim, caraca, eu dormi 10 horas, mas parece que eu não dormi nada. Ainda estou cansado. Ficamos parecendo que a noite de sono não rendeu o repouso e a recuperação necessária para um despertar revigorante. Não parece?
Uma coisa tão simples. Aí, terminando o capítulo, irmãos, Kardec, aqui como um bom professor, que a gente não pode esquecer, traz uma linda prece, que apesar de curta, pode auxiliar a muitos de nós na hora de dormir, pois como todos os itens deste capítulo nos ensina a orar, uma prece longa nada adianta se não consegue tocar fundo ao coração de cada um de nós. Então vamos à prece no item 39. Espera aí. No item 39, vamos à prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Olha que legal, pequenininha. Minha alma vai descansar, Senhor. Traz os bons espíritos para perto de mim. Me ajuda a entender os seus conselhos. Pede ao meu anjo guardião que me conserve tranquilo ao despertar. E que eu tenha, ao despertar, essa sensação maravilhosa. É praticamente isso que Kardec nos ensina. E para fechar o nosso estudo, eu vou trazer para vocês um vídeo de uma esquete que foi feita aqui no CELC, há uns anos atrás, sobre prece com pressa. E para relembrar os momentos de arte que nós tínhamos, que nós vivíamos aqui no CELC às sextas-feiras. Aí eu peço a atenção de todos e agradeço o estudo dessa manhã com vocês, foi maravilhoso. E lembremos de orar ao dormir, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem todos na paz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, na terra e no céu, que seja feito assim seja. Ui! Eu assustei. Desculpa. Não foi minha intenção. Quem é você? Eu sou a sua amiga espiritual e eu queria te fazer uma pergunta. Amiga espiritual? Negócio é esse de espírito, se eu estou te vendo? Iva, é que você dormiu nesse momento do sono, mas isso é assunto para depois. Eu preciso mesmo conversar com você. Eu estou sonhando. Ana, eu preciso falar com você, porque daqui a pouco você se envolve com seus amigos e não vai mais me dar atenção. Vou sair por aí? Sim, Mas eu faço prece todas as noites. Era para eu estar pelo menos numa sintonia boa. Tipo, passear numa colônia espiritual ou coisa parecida. Ana, era isso que eu te perguntar. Você estava fazendo uma prece? Estava sim. Eu falo Pai Nosso todas as noites bem rapidinho para não esquecer nenhuma palavra. Ana, você não estava nem entendendo o que você falava, nem pensava nessas palavras. Você estava preocupada com o seu estômago doendo e principalmente, Ana, a conta de luz que você não pagou. É mesmo. Ana, quando a gente se propõe a fazer uma prece, precisamos estar em sintonia com Deus e falar do coração. Mas eu não sei falar com vocês. Assim, fazer uma prece, com esse jeitão, com palavras bonitas e formais. A única coisa que precisa é a gente se sintonizar com Deus. As palavras saem do coração.
calmamente. Acalma. Não dá, não sei. Não consigo. Tudo bem, Ana. Se você não consegue, deixa eu te perguntar uma coisa. O seu pai fez uns exames. Já saiu o resultado? Já saiu sim. E as notícias não são nada boas. Os médicos pediram até que a gente se preparar. Acho que ele já está quase nos deixando. Eu peço a Deus todas as noites que nos dê força para que a gente possa ajudá-lo nesse momento difícil. Quem sabe um dia, né, a gente possa encontrá-lo no plano espiritual. Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O que eu fiz foi uma prece? Lógico, Ana. A linda prece de amor. Aquela que sai do coração e que chega a todos os lugares. E fica com Deus. Nós agradecemos ao trabalho da nossa irmã Cláudia, pedindo a Deus que a envolva sempre para que ela continue na sua tarefa, juntamente com a prece final. Então, que a gente possa entrar em sintonia com um plano maior. Então vamos fechar nossos olhos e ficar envoltos nessa luz que nos derrama, que chega sobre nós, com esse bálsamo que alivia todas as nossas dores morais, nossas dores físicas, que possamos, Senhor, sair daqui mais compenetrados, entendendo os seus ensinamentos, entendendo, Senhor, que a nossa caminhada depende de cada um de nós, que nesse momento possamos encher nosso coração de consolo, de harmonia. Muito obrigada aos amigos espirituais que nunca desistem de nós, que estão sempre conosco, nos guiando, nos orientando, deixando o nosso livre-arbítrio, mas conduzindo-nos aos caminhos que nos levam ao nosso Pai Celestial. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.